Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou que os planos de saúde são obrigados a custear cirurgias de feminização facial realizadas no processo transexualizador. O colegiado entendeu que esses procedimentos não se enquadram nas hipóteses de exclusão previstas na Lei dos Planos de Saúde e, por isso, devem ter cobertura obrigatória quando houver indicação médica. O caso analisado envolveu uma beneficiária que já havia realizado cirurgia de redesignação sexual e recebeu prescrição para procedimentos de feminização facial, como reconstrução craniana, retirada do pomo de Adão e rinoplastia reparadora. A operadora negou a cobertura, alegando que o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar seria taxativo e não obrigaria o custeio das cirurgias. A relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que o processo transexualizador integra a política de saúde do Sistema Único de Saúde, ampliada por normas do Ministério da Saúde, e que os procedimentos indicados não possuem finalidade estética nem caráter experimental. Segundo a ministra, as cirurgias são essenciais para a adequação da identidade de gênero e para a preservação da saúde física e psicológica da paciente. A relatora também observou que os procedimentos solicitados estão previstos no rol da ANS e na tabela de terminologia unificada da saúde suplementar, sem exigência de diretrizes específicas de utilização. Para o colegiado, a feminização facial integra o conceito de saúde integral da pessoa trans e constitui medida indispensável para reduzir o sofrimento decorrente da incongruência de gênero, do preconceito e do estigma social. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é dispensável a remessa necessária em ações previdenciárias quando o valor da condenação puder ser apurado por cálculos simples e não ultrapassar 1.000 salários mínimos. A decisão foi tomada sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1081, e passa a orientar julgamentos semelhantes em todo o país. Com a definição da tese, voltam a tramitar processos que estavam suspensos à espera da análise do tribunal, incluindo recursos especiais e agravos relacionados ao tema. O relator do caso, o ministro Og Fernandes, destacou que o artigo 496 do Código de Processo Civil estabelece como regra a remessa obrigatória de sentenças contra a fazenda pública, mas prevê exceção quando o valor da condenação for inferior ao limite legal. Segundo o ministro, nas ações previdenciárias é comum que a sentença já traga parâmetros suficientes para o cálculo do valor devido, como termo inicial do benefício, critérios de correção e base de honorários. Nesses casos, a operação depende apenas de operações aritméticas simples, o que não afasta a liquidez da decisão. O colegiado também ressaltou que a dispensa da remessa necessária não se aplica quando a sentença não apresenta elementos mínimos para a apuração do valor devido. Nessas hipóteses, permanecem válidos os entendimentos já consolidados pelo tribunal sobre o assunto, tanto no tema repetitivo 17 quanto a súmula 490 do tribunal. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu que não é possível reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária. A tese foi fixada sob o rito dos recursos repetitivos no tema 1353 e deverá ser aplicada por todos os tribunais do país no julgamento de casos semelhantes. A relatora, ministra Maria Marluce Caldas, explicou que o crime continuado exige a prática de delitos da mesma espécie, além de semelhança nas circunstâncias do tempo, lugar e forma de execução. Segundo ela, embora os dois crimes estejam relacionados ao sistema previdenciário, possuem natureza, objeto jurídico e elementos típicos diferentes, o que impede o reconhecimento da continuidade delitiva. A ministra destacou que a apropriação indébita previdenciária ocorre quando o empregador deixa de repassar à Previdência valores descontados dos empregados. Já a sonegação de contribuição previdenciária consiste na omissão, fraude ou prestação de informações falsas para reduzir ou impedir o recolhimento das contribuições devidas. Diante dessas diferenças, o colegiado concluiu que deve ser aplicada a regra do concurso material, prevista no artigo 69 do Código Penal, com a imposição das penas de forma independente.
A terceira sessão também ressaltou que os dois delitos possuem regras distintas para a extinção da punibilidade, reforçando que, apesar de integrarem o mesmo gênero de infrações penais, são crimes de espécies diferentes. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau! Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.